Estamos de volta com o Em Discussão e hoje o nosso tema é democracia e as características do presidencialismo brasileiro. No bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar. Nós tivemos uma votação sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff que depôs muito contra a imagem da maioria dos deputados federais. Poucos se reportaram, de fato, a razão do processo contra a presidente e muitos deixaram claro conveniências ou crenças pessoais para justificar o posicionamento naquela votação. Eu gostaria que os professores e cientistas políticos analisassem aquele momento de votação em que expôs a qualidade do nosso Congresso, aliás, da nossa Câmara Federal para o mundo. Professor Artigas. Bom, o que nós vimos naquele domingo, dia 17, foi um espetáculo lamentável. Lamentável porque tudo que se levantou naquele momento, nas falas breves dos deputados, foi expressão de tudo aquilo que a democracia rejeita. O patrimonialismo, ou seja, o uso privado da coisa pública, o uso do Estado como instrumento de favorecimento pessoal, familiar, ou de grupo ou de corporação. O poder nacional colocado nas mãos de representantes que observam e valorizam apenas e exclusivamente os seus currais eleitorais. É isso que nós vimos. Vimos os deputados louvando a família, louvando a Deus, louvando seus amigos, louvando suas corporações e seus currais eleitorais. Lamentável, porque democracia não é isso. Democracia é a esfera da coisa pública, daquilo que é comum, não daquilo que é privado, daquilo que é familiar, daquilo que é pessoal, daquilo que é particular. E isso ficou claro não apenas para todos os brasileiros, isso ficou claro para o mundo todo. Toda a imprensa internacional está denunciando a lamentável situação em que se encontra o nosso parlamento. Muitos deles, inclusive, dos parlamentares que foram à tribuna, louvaram a luta contra a corrupção, mas uma boa parte deles, mais de 50% deles, inclusive, são questionados judicialmente em processos que versam sobre corrupção, malversação, etc. Ou seja, teve até aquele caso da deputada de Montes Claros, que elogiou o marido, foi preso no dia seguinte. O seu marido foi preso e ela também está indiciada. Mas não é o único caso. A mais da metade dos congressistas são denunciados por corrupção no Congresso Nacional. E isso é absolutamente inaceitável. E imagina um conjunto de deputados sobre os quais repousa uma grande suspeição, se tomarem o direito e a legitimidade de fazer julgamento acerca de um processo que versa sobre possível corrupção de uma presidente. Entretanto, não há nenhum processo que tramite, não há nenhuma denúncia sequer envolvendo a presidente da República que toque na questão da corrupção. Ela não é denunciada por corrupção. Aliás, essa é talvez uma das maiores confusões desse processo todo, porque grande parte da opinião pública acredita que Dilma está respondendo por corrupção. Exato, ela não está respondendo por corrupção. Ela está respondendo pelas pedaladas fiscais, que é uma impropriedade administrativa. Não é qualificado como corrupção. Inclusive, o processo não é um processo de corrupção. No caso do crime de responsabilidade, não imputa um crime comum de malversação, de corrupção, de recebimento indevido de recursos públicos, de enriquecimento ilícito. Entretanto, aqueles que julgam são, a começar com o presidente da Câmara, que agora já está indiciado em 7 processos perante o Supremo Tribunal Federal, e há mais de 38 denúncias feitas sobre o deputado Eduardo Cunha, versando sobre atividades corruptas, e até agora esse processo não anda, nem no âmbito do Conselho de Ética da Câmara, nem no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E isso que coloca sob suspeição todo o conjunto do parlamento, que restringe a sua legitimidade, uma vez que se imbui da autoridade para julgar aqueles que não têm competência moral para fazê-lo.
Então isso, sem sombra de dúvida, diminui o nosso potencial democrático, mas também, por outro lado, é bom porque explicita para toda a sociedade a péssima qualidade dos nossos parlamentares. Dos 513 parlamentares que nós temos, apenas 36, ou seja, menos de 10% deles, foram eleitos com seus votos. Então o cidadão comum ligou a televisão no dia 17 e viu aquele monte de parlamentares na tribuna. E perguntaram-se, quem são esses que estão aí? Ninguém os conhece, e não os conhece mesmo, porque eles não foram eleitos com os votos dos cidadãos, foram eleitos com os votos das suas coligações. Apenas 36 daqueles 513 deputados foram eleitos com seus próprios votos. Essa é uma deturpação do nosso sistema eleitoral que permite uma baixíssima legitimidade atribuída aos representantes do povo na Câmara Parlamentar. E a gente chega a um outro tema, professor, que eu queria que o senhor acrescentasse na sua análise também, que é a formação das bancadas temáticas. Nós temos lá que são conhecidas as bancadas do boi, da bala e da Bíblia. Pelo menos essas são talvez as maiores, as mais rumorosas. Como é que isso acontece? Eu não vejo como um problema você ter a formação de bancadas. Eu acho que, na verdade, elas estão representando segmentos. Eu acho que a questão que é mais preocupante é isso que o Artigas acabou de falar. É você ver um deputado e você vai dizer, bem, mas eu não votei nesse cara, como é que ele está aí? Né? Na verdade, ele está aí por quê? Porque existe uma legislação eleitoral que permite uma coligação nas eleições proporcionais e, na verdade, você vota em um e elege outro. Então, esse gera uma crise de representação clara nesse momento. Então, por isso que a Câmara, principalmente, ela passa a ser estranha ao eleitor brasileiro. Esse processo é completamente esquizofrênico, isso não existe. Você não tem como você ter um sistema que é um sistema representativo onde, na verdade, pessoas estão sendo eleitas com um número de votos ínfimos, enquanto outros, muito mais bem votados, na verdade, com uma muito maior representação, não conseguem se eleger. Isso daí é um problema. Um outro problema tem a ver também com, e aí do funcionamento das instituições, só para pegar ainda o gancho da fala do Artigas, você vê num parlamento um determinado deputado fazer apologia a um crime hediondo e simplesmente não acontecer absolutamente nada com ele, pelo menos até agora. Então tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que não está funcionando direito no país. Aliás, ele faz não apenas apologia no mandato, mas ele está fazendo uma pré-campanha a presidente da República com esse mesmo tema. Ele representa um segmento da sociedade brasileira que é autoritária, que é excludente, entendeu? Que é racista. E não tem vergonha de dizer isso. Não tem vergonha de dizer isso. O grande problema não é as pessoas pensarem dessa forma. O grande problema é as pessoas encontrarem espaço nas instituições democráticas para manifestarem preferências antidemocráticas. É a mesma coisa que você hoje em dia querer que o partido nazista tenha representação no parlamento alemão. Vai ser um pouco difícil você conseguir isso. Então, nós estamos brincando de fazer democracia dessa forma. Agora, essas bancadas, sendo bem específico com a tua pergunta, essas bancadas fazem parte do processo de representação de segmentos da sociedade. Nós, no Brasil, às vezes, temos um comportamento um pouco hipócrita de não querer, por exemplo, regular o lobby. Na verdade, os lobistas é que não têm esse interesse, Porque no momento que você regula o lobby, como acontece nos Estados Unidos, você tem mais transparência de quem está sendo financiado por quem representa o que dentro do parlamento americano. A gente teria isso também, no caso, dentro do parlamento brasileiro. Então, acho que o problema maior é a falta de transparência na formação dessas bancadas. Da mesma forma como os lobistas não querem regulamentar o lobby, me parece que também os políticos não querem reforma política. Não interessa para eles, porque, na verdade, no momento que você regulamenta o lobby, você vai estar regulamentando também a linha de financiamento para essas campanhas. E aí eles preferem trabalhar com uma linha de financiamento que ninguém sabe qual é. Professor Artigas, sobre essa questão da reforma política, muito se falou, fizeram um arremedo de reforma eleitoral, mas a política, de fato, o conteúdo não mudou. Praticamente não fez-se também reforma eleitoral. Fez-se apenas uma perfumaria sem qualquer impacto na estrutura, por exemplo, de financiamento do processo eleitoral. E a mini-reforma eleitoral que se fez foi retrógrada. Nós reduzimos o tempo de acesso dos cidadãos aos candidatos.
né? Reduzimos pela metade o tempo de rádio e televisão, reduzimos pela metade o tempo do transcurso da campanha eleitoral, que agora será apenas de 45 dias. E num país que o acesso à informação é tão limitado, isso Isso é muito retrógrado. Isso vai na contramão da publicização da atividade política. E aí não dá para se esperar legitimidade de um processo que não produz sequer informação para o cidadão que vai fazer a sua escolha. Privilegia o político tradicional, né? Que já Claro, é conhecido. mas o sistema montado por Eduardo Cunha e levado a cabo em votação na Câmara Federal, ele privilegiou exatamente a manutenção dos interesses daqueles que lá estão. Ou seja, manteve-se o financiamento privado de campanha. Quando nós falávamos agora das bancadas, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada ruralista, concordo plenamente com o Ítalo. É muito bom até que existam bancadas organizadas para representar setores da sociedade, grupos de interesses, grupos de pressão. Entretanto, se nós observarmos como se elegem os deputados e por que vão compor essas bancadas, aí nós temos um problema. Porque o Congresso Nacional tem 54% de empresários, mas o IBGE diz que apenas 0,4% dos brasileiros são empresários. Veja aí o poder econômico interferindo diretamente na possibilidade eleitoral desses candidatos. Isso cria uma deturpação. Esses candidatos não estão representando a sociedade brasileira. Muitos, depois de observarem as votações no dia 17, naquele domingo fatídico para a nossa democracia, disseram, bem, o Congresso é ruim, mas ele tem a cara do povo brasileiro. Não tem. Não tem. Não há nenhum deputado que tenha, antes de se eleger, recebido menos de 2 salários mínimos, como é a renda da maior parte da população. Mais de 54% dos brasileiros são negros, só que só há 3% de negros representados na Câmara Federal. Mais de 51% dos brasileiros são do sexo feminino, entretanto só temos 9% de mulheres representadas no Congresso Nacional. Este Congresso Nacional não é a cara do povo brasileiro, ele é o avesso do povo brasileiro, ele é a cara do interesse econômico das grandes corporações, dos grandes latifundiários que compõem a bancada ruralista, a bancada do boi, das grandes igrejas, que são grandes arrecadadoras e distribuidoras de recursos, e agora as investigações estão demonstrando também que são grandes lavanderias de dinheiro, que compõem grandes bancadas. Então nós temos aí um conjunto de bancadas que elas, de fato, elas são importantes de serem organizadas, mas elas não representam proporcionalmente a distribuição no conjunto da sociedade brasileira. Nós temos, por exemplo, na bancada sindical, nós temos uma participação ínfima da bancada sindical e uma enorme participação da bancada ruralista dos latifundiários. Quer dizer, o Brasil é constituído mais por trabalhadores ou por grandes latifundiários. É óbvio que é constituído por uma massa de trabalhadores e alguns latifundiários. Entretanto, no Congresso Nacional nós vemos uma massa de latifundiários e uma ínfima participação da classe trabalhadora. É claro que isso só pode gerar como consequência a deslegitimação das nossas instituições, da nossa representação. E aí quando nós ouvimos na rua o cidadão comum falando todo político é igual, todo político é bandido, todo político é corrupto e eu não gosto de política. É natural que essa posição apareça na nossa sociedade. Por quê? Porque de fato não representam os interesses da maior parte da população. Representam os interesses das suas corporações, da sua classe, do seu grupo social. E não é o grupo social representado na mesma proporção que aparece nos dados do IBGE que qualificam o conjunto da nossa sociedade. Nós vamos a mais um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as perspectivas da votação do impeachment no Senado. Será que a situação vai ser diferente? Os senadores vão demonstrar um perfil mais maduro? E também vamos analisar que força os movimentos sociais, a mobilização nas ruas pode ter no cenário pós-impeachment.